Olá, eu sou a Camila Velar e hoje eu tô aqui nesse vídeo para te dizer 5 dicas infalíveis para que você consiga estudar de forma mais eficiente e ainda economizar um tempinho aí para desenvolver suas atividades do dia a dia. Porque quando a gente consegue ter mais eficiência nos estudos, a gente consegue estudar melhor num espaço curto de tempo. Olha que bacana, né? E eu queria dizer para você que essas dicas que eu estou compartilhando hoje funcionaram e funcionam comigo até hoje, porque eu ainda as faço, eu sigo certinho essas dicas porque deu e continua dando certo comigo. E eu espero que também continue, que dê certo com você, tá? E que você continue mantendo esse seu ritmo de estudos aí, planeja e começa a estudar e botando para acontecer, tá bom? Então a primeira dica é: escolha o ambiente. Gente do céu, se eu pudesse te dizer o quanto que o ambiente é importante, eu diria para você que talvez essa seja uma das dicas que impactam muito no seu nível de concentração. E por quê? Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que, quando a gente fala em ambiente, eu considero a temperatura, né? Se você vai estudar numa mesa, se você vai estudar numa cadeira, se você vai estudar num ambiente que te traga uma sensação boa, né? Um conforto legal. E também tem a questão do barulho. Então vejam só, tem gente que prefere estudar com um sonzinho de música clássica ao fundo, ou com sons da natureza, água de chuva, enfim. Já tem gente que só consegue se concentrar no absoluto silêncio. Então, claro que isso vai depender de pessoa, vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas a dica que eu te dou é: busque um ambiente confortável para você. Veja a temperatura, se é ar-condicionado, se é ar ambiente, se tá fresco ali, tá? No calor é ruim, no frio excessivo também atrapalha a nossa concentração. Veja, pessoal, a questão do barulho. Então, veja se naquele momento a tua casa ali tem barulho de máquina, né? Tem criança acordada, tem televisão ligada, tem gente na cozinha cozinhando, batendo prato. Então, assim, não dá. Escolhe o momento, um horário que a casa esteja vazia, ou pelo menos que todo mundo esteja dormindo, tá? Ou então sai de casa, vai estudar no trabalho, ou estuda num ambiente que seja mais confortável para você, que consiga ajudar na sua concentração. Não adianta simplesmente sentar e estudar sem ter concentração. Não funciona, tá bom? Então fica essa dica aí interessante para você. E tem a questão também do local onde você vai estudar. Então é importante você ver uma mesa para que você consiga escrever, né? Uma cadeira confortável para que a tua coluna fique ereta, não te cause dor depois. Então tudo isso aí são pontos importantes para você ver, tá bom? Segunda dica. Gente, parece clichê, mas isso é super importante, tá? Estude da melhor forma, ou seja, qual é a forma que funciona melhor com você. Eu falo isso porque tem muita gente que lê, né? Em alguns lugares, estude de tal forma, estude de outra forma. E daí tem gente que fala: nossa, Camila, tem pessoas que se sentem, que aprendem melhor quando leem e faz um resumo ali. Lê, para e faz o resumo. Já eu preciso ler tudo, compreender, para depois sentar para fazer um resumo. Então, assim, claro que a gente pode testar outras maneiras, né? Testar outras formas de estudar. Mas quando você está se planejando e está começando a estudar aí e quer colocar isso para acontecer frequentemente, começa com o que você sabe que dá certo para você, tá? E aos pouquinhos você vai testando outras estratégias. Então respeita a forma como você já está acostumado e as estratégias que você já sabe que funcionam melhor para você, tá bom? Isso é interessantíssimo. Outro ponto, outra dica que eu considero crucial: resumo. Nossa Senhora, resumão é fundamental. Eu não consigo estudar sem fazer um resumo. Mas como assim, Camila? Nossa, o resumo, ele me ajuda. Primeiro que o resumo, gente, faz parte da etapa do aprendizado, né? Primeira coisa. Então a gente aprende ouvindo, escrevendo e lendo. São etapas do aprendizado. E mais, o aprendizado só acontece quando a gente entra em contato frequentemente com esse assunto. Ainda tem esse detalhe. Então, escrever é algo importante. Você trabalha, você executa uma parte da sua memória que a gente fala de memória fotográfica, porque você está escrevendo aquilo ali, está lembrando do que você está escrevendo. E se você ainda utilizar de post-it, caneta colorida, marca-texto, pode facilitar ainda mais, principalmente se a tua memória for muito fotográfica, for muito visual.
né? Então você vai lembrar talvez do que estava de rosa, de amarelo ou com marca-texto ali naquela informação importante. Eu, por exemplo, adoro cores, né? Estudo com post-it, com caneta, com marca-texto, comigo super funciona. Então não deixe de fazer o resumo de vocês aí, utilize essa estratégia das cores. Uma outra dica legal que eu dou é que esse resumo ele pode ser uma grande estratégia para a sua prática clínica. Calma aí que eu explico. Como assim? Imagina que você está estudando e está fazendo o teu resumo ali, beleza? Parece que é um tempo perdido, né? O que eu vou fazer com esse resumo depois? Você pode fazer muita coisa. Você pode levar esse resumo para o teu consultório, para o teu trabalho, prender na tua prancheta, se você trabalha no hospital, ou deixar na tela do teu computador, colocar numa pastinha no teu consultório. Porque imagina, você está ali, está atendendo um paciente, de repente você vê um valor de referência de um exame que você estudou em tal capítulo, em tal parágrafo. Imagina se você for parar a sua consulta agora para consultar esse livro, achar o capítulo, achar o parágrafo que você leu e achar essa informação que você quer. Você vai perder muito tempo. Então, imagina você ter um resumo que rapidinho você vai lá e consulta. Então, olha que economia de tempo, que bacana isso, né? Então, o resumo ele pode te ajudar e muito na prática clínica. Aproveita isso, tá bom? A quarta dica que eu tenho para te dar é uma dica que é comprovada, tá? Cientificamente, e tem a ver com a curva do esquecimento. Vejam só, quando a gente entra em contato com a informação de primeira, o nosso cérebro ele tende a, você entendeu, internalizou, mas ele tende a não sedimentar aquela informação, porque ele vai avaliar se aquilo realmente é uma informação importante ou não para você. Se não, imagina o tanto de informação que a gente vê, né, no mundo de hoje, a gente ficaria com o nosso HD lotado. Então a gente precisa dizer para o nosso cérebro que isso é importante. E para isso é interessante a gente respeitar essa curva do esquecimento. Alguns estudos comprovaram que a gente tem um período de retenção, a gente tem um risco maior, né? Menor, desculpa, de não reter a informação se a gente estuda dentro de um período de 24 horas. Vou reformular o que eu falei para ficar mais fácil para você entender. O seu aprendizado fica melhor e a gente consegue reter mais essas informações que a gente estuda, quando você revê essa informação dentro de um período de 24 horas. Então, se você leu um livro, se você estudou um artigo, lê um abstract que seja, se você ver um resumo daquilo, ler pelo menos alguns pontos importantes disso dentro de um período de 24 horas, você tem uma taxa de cerca de 80% de retenção. Ou seja, a probabilidade de você reter aquela informação chega a ser igual ou maior que 80%, gente. Que interessante isso. Então, resumo, não esqueçam de entrar em contato com essa informação. Então, você pode reler o que você resumiu, você pode ouvir, né, o que você leu. Então, se você gravar a tua voz de início, depois só ouvir isso, também pode ser uma estratégia. O importante é que dentro de 24 horas você entre em contato com essa informação. Pode ser até na tua prática clínica. Então, sei lá, ontem eu estudei monócito dentro de um leucograma. E hoje eu já estou no consultório atuando e estou olhando ali o exame do meu paciente, estou vendo os monócitos. Então, olha que interessante, você está entrando em contato mais uma vez com aquela informação. Legal, né? Então, respeitem essa questão da curva do aprendizado, que isso da curva do esquecimento, que isso é super importante, tá? E a quinta e última dica é nunca estude cansado, tá? Mas como assim? Gente, quando a gente estuda cansado, o nosso corpo não consegue ter energia, né? Ter a nossa capacidade, ela não tá 100%. Então é melhor você, principalmente se você tiver sem dormir direito, se você tiver sem se alimentar direito, se você tiver vindo de um sei lá, um dia de trabalho super cansado, super cansativo, é melhor você dormir, descansa um pouquinho, recupera as energias e parte para o estudo, vê um dia que esteja menos cansativo para você. Então, nunca estude cansado. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar mais impaciente, tá? Você vai querer que aquele capítulo acabe rápido para você ir dormir ou para você descansar. Você vai querer que coisa chata isso aqui, não é legal, é muito grande. Por quê? Porque você tá impaciente, porque você tá cansado.
Então espera o melhor momento, né, de você ter mais disposição. Agora também é assim, né? Ah, Camila, eu nunca tenho disposição, não estudo nunca. Não vai usar essa desculpa, tá? Então veja um momento que você esteja descansado, disponível para isso e vai dar certo. Então vamos recapitular as 5 dicas que eu te dei? Primeiro, avalie o teu ambiente, veja um ambiente confortável, que melhore a tua concentração, que ajude na tua concentração. 2, veja a melhor forma de estudo, aquela que funciona para você, que você já testou e sabe que é muito mais eficiente para você, tá? E você pode testar outras formas, mas começa com a que você sabe que funciona melhor para você. 3, faça sempre um resumo. Use cores, post-it, isso ajuda muito no teu aprendizado e você pode levar inclusive para a sua prática clínica. 4, tenha sempre em mente que existe uma curva de esquecimento. Então, a ideia é que você entre em contato com essa informação, entre novamente em contato com a informação que você estudou no período de 24 horas. Você pode ler, você pode ouvir, você pode praticar de alguma forma isso, mas tenta entrar em contato com essa informação dentro de 24 horas, porque a curva de retenção chegou a 80%, tá? O nosso HD retém essa informação. E a quinta e última dica é nunca estude cansado. Veja um momento onde você está mais disposto, com a atenção mais voltada para aquele estudo e com mais disposição, tá bom? Então eu espero que você siga essas dicas, funciona super comigo e eu espero que funcione com você também. E comece a estudar imuno aí, que com certeza a sua carreira profissional vai decolar, tá bom?